convidar para contar caso, né? Eu, na verdade, ou então estou escrevendo... o fabricante da moto para você fazer propaganda da moto. Sem dúvida. Tem alguns outros projetos bastante bacanas para realizar. Eu estou escrevendo um livro agora para contar isso tudo, porque não fui um turista, na verdade, eu fui um viajante bastante diferente e vou passar a dar palestra também. Então eu tenho um site na internet que é o www.rodrigonunes.com.br. Então é bastante simples e fácil, rodrigonunes.com.br. Lá tem um contato e aí eu vou estar respondendo com o maior prazer. Muito bem, muito obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe bastante. Nós vamos terminar esse bloco com o primeiro louvor, Maisy e Frank no Vejam Só. Aleluias. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Tires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Tem gente que não está afim de semear nada, quer que tudo caia do céu. Tá vendo o que a palavra de Deus diz? Bom, eles não esperaram as coisas caírem do céu. Foram à luta e batalharam o seu CD, Maisy e Franks no Vejam Só.
Paz e graça. Paz. Tudo bem, Meise? Tudo bem, graças a Deus. O seu nome eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho. Maria Zeneide Xavier, Isso, mas mais conhecida como Meise. isso. Você que escolheu o seu nome artístico? O meu produtor. Teu produtor. Isso. Tá bom. E o Franks, tudo bem, Franks? Tudo bom? É, Valdir, né? Isso. Onde você arrumou esse Franks? Também foi coisa do meu produtor também. Porque esse Franks se refere ao sobrenome, né? Francisco. Francisco Xavier. Aí ele encaixou os dois Franks e deu aí Franks. Saiu, França. Agora, o Meise, o CD inteirinho são só músicas suas? Tem um só que é domínio público, né? Que é o Caia por Terra. Os demais, e tem um que é do meu esposo. E vocês, quando começaram a escrever música evangélica, já eram casados ou cada um escrevia para um lado e depois se juntaram as letras? É uma história assim um pouquinho longa. É. Dá uma resumida. Quando a gente se conheceu, ficamos pouco tempo namorando e a gente não conhecia Jesus, né? E fomos morar juntos. A gente ficou uns 8 anos mais ou menos morando junto. Aí depois eu aceitei Jesus primeiro, aí depois ele. Aí a gente começou a se interessar pro lado da música, né? Você que o levou a Jesus ou não? Eu. Você levou. E quem levou você a Jesus? Próprio Jesus, Espírito Não, Santo. não. Conta a história direito. Não, sempre tem alguém, né, pastor, Claro, que está lógico. intercedendo pela gente, né? Eu me lembro que foi uma comemoração de Natal, né? Que eu estava na casa da minha sogra. Mas eu tinha uma necessidade muito grande assim de conhecer algo que me completasse, porque eu me sentia muito vazia. O que você fazia na época? Na época? Você não compunha músicas para o Senhor? Não. Então. Eu fazia nada, na verdade. Só trabalhava e Nem cantava. nem cantava, nem passava pela cabeça. É. Mas aí eu conheci uma igreja através de uma amiga, né? E quando eu entrei, assim, que eu vi as pessoas louvando a Deus, eu falei, nossa, aí me encontrei, é aqui mesmo. Foi por causa do louvor que Foi você... por causa do louvor. É. E no mesmo dia você aceitou Jesus, não? No mesmo dia. Foi feito assim o apelo, né? Eu já fui, aceitei e falei, nunca mais eu quero sair, quero Você ficar. não tinha nenhuma prática religiosa antes? Você não fazia nada? Não. Nenhuma. Você não se importava com Deus, não pensava em Deus? Eu nem pensava. Para mim, Deus era assim, ele lá e eu aqui. Não... E você, Franks? Eu também. A minha conversão foi assim, através dela, né? Não, mas quando ela voltou para casa e disse que tinha virado crente, o que você pensou? Ih, não gostou. Ficou bravo? Aquele Ficou bravo. negócio. Por que você não gostou? Fala aí. Sei lá, porque primeiro que eu não era crente. Não, né? sim. Não, eu é sei. a tal liberdade, sabe? Não, se eu aceitar Jesus, é aquela história lá que fala, crente é uma coisa aquilo que todo mundo cafona, sabe? Eu vou pensa, perder né? a minha liberdade. Quando, na verdade, Jesus é a nossa liberdade. Eu conheci tudo isso aí e hoje eu sou livre. Eu posso falar, hoje eu sou livre. Porque Jesus me libertou, eu reconheço. Que o sacrifício de cruz não foi em vão, foi para me libertar. Eu reconheço. Então foi eu primeiro. A mulher sabe onde edifica a casa? Edifica. Então, Como é que começou você fez? por mim. Como é que você fez para edificar a casa do teimoso lá? Do teimoso? Você já tinha filhos? Não, nós não temos filho. Ah, tá. Aí você, então, pior ainda, são só vocês dois. Aí chegava, ele estava bravo porque você tinha conhecido Jesus. Você não ficava pregando a palavra no ouvido dele a noite inteira, não, né? Não, até que para mim não me tornar aquela pessoa chata, mas eu estava sempre falando. Eu falava, olha, até que um dia eu falei assim, vou dar chega nisso aí, né? Ele estava lá, eu falei, bem, vamos para a igreja hoje. Ele falou, eu não vou. Eu falei, quer saber, se eu estivesse te convidando para ir num barzinho, sabe, na tal da balada, talvez você fosse. Mas hoje vai ser a última vez que eu vou te chamar para ir para a igreja, porque eu não estou te chamando para a gente ir em barzinho, nem para balada, eu estou te chamando para a gente adorar o nosso Salvador. Porque eu já conhecia Jesus Cristo, né? E ele nunca tinha ido à igreja? Aí ele falou, então você vai ter que escolher entre eu e Jesus Cristo. Você não falou isso? Falou. Falei isso? Falou. Nem eu me lembro, tá vendo? Tá vendo? Você não estava meio tocadão, não? Não, tava. Eu falei, como eu sou inteligente, então eu vou escolher Jesus Cristo. Você falou isso aí. Falei. E aí? Aí ele falou, aí eu comentei com uma amiga minha, ela falou assim, Neidó, deixa ele em paz, continua orando, buscando, sabe? Você vai ver que na hora Deus vai fazer
o trabalho dele lá, que não é da nossa maneira, é da maneira de Deus, né? Falei, tudo bem, então deixa ele. Aí um dia chegou para mim e falou, ó, eu vou para a igreja só para te agradar. Ela me pegou direitinho. Você deu risada. Aí eu falei, tá bom, meu amigo falou, deixa ele ir para te agradar, porque depois você vai ver que ele não vai mais para te agradar, ele vai porque ele vai agradar a Deus. Era desculpa, que você acha que o marido faz alguma coisa para agradar a esposa? Mas Você é agora, coisa de ó, namorado, noivo, mas agora, ó, máximo. Marido, agora ele é muito mais assim, ele é muito... as esposas vão me matar, velho. Não vamos maneirar um pouquinho, né? Não vamos pegar tão pesado com elas, que elas são uma benção. Então, e é isso aí, ele, através de mim, né? Mas ele foi no mesmo dia se converteu, não? Olha, foi uma coisa assim maravilhosa, porque ele batia o pé, falava que não ia, e a primeira vez que ele foi, ele sempre sentava assim lá na última... Você ficava no com último ele, claro. assento, né? Eu falava, vamos um pouquinho mais para frente, eu gosto de ouvir a palavra de Deus assim de pertinho, eu gosto... Não, ficava sempre assim escondidinho. Aí um dia uma pessoa entrou e pegou ele pela mão e falou, é hoje. Mais uma vez eu peguei ele assim, ó, sabe? Ele estava quietinho assim, eu peguei. Sabe assim, orando, assim, bem quietinho. Eu falei, ah, não, Jesus já catou isso daí. Não tem mais para onde correr. Aí foi feito o apelo, ele foi lá, aceitou Jesus. Acho que no mesmo mês ele foi batizado no Espírito Santo. Aí o pastor falou, agora eu quero ser batizado nas águas. E uma história longa, a gente não era casado. Né? Depois que eu conheci Jesus, eu falei, tá errado, a gente precisa casar, é assim. Eu falei, mas eu não posso também chegar e falar, oi, vamos casar, porque né, já vou começar assim, falando isso para ele ia tomar um susto, porque ele não conhecia a palavra de Deus. Eu estava começando a conhecer. Você ficou aí com medo de perder o companheiro, fala a verdade. Falei assim, eu vou ter que casar, aí ele vai embora. Foi ou não foi, Franks? Acho que sim, né? E aí? Realmente, ela fez de tudo, né? Mas quem falou em casamento primeiro? Foi ela ou foi você? Ele. Acredito que fui eu, né? A gente... Ele falou assim, não, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, nós vamos casar, vamos colocar a nossa vida em dia. Sabe na como é que presença Deus de faz as coisas? A mulher não tem que ficar no ouvido do marido. Deixa Deus agir, né? Ah, mas a gente tem que fazer. Eu fiz a minha parte, né? Não sei. Eu fiz a minha parte. Você tem um jeito de mulher faladeira. Ah, ele Fala falou isso bastante. ele falou para mim ontem assim, que eu tava falando bastante. Ele falou, eu quero ver amanhã na frente do pastor Heber se você vai falar desse jeito. Ele falou isso para mim ontem à noite. Graças a Deus foi tudo diferente. Só ele falou até agora. Você quase não disse nada. Não é verdade? Ah, fala um pouquinho aí, bem, vai. deixa eu descansar um pouquinho as cordas vocais. Fala você agora. Não, mas isso realmente a gente... Ele descobriu que Deus isso é tudo foi, de isso, bom, eu tem? acredito que isso tudo foi de Deus realmente, entendeu? Porque eu quando aceitei Jesus, eu deixei tudo para lá, entendeu? Todas as coisas que eu praticava, assim... Que afastava você da presença de Deus. Isso, Você tinha medo de ir para a igreja, né? Os louvores falaram não com tinha ela de medo cara. não tinha medo, porque assim, quando eu entrei na igreja, eu aceitei bem a palavra de Deus, entendeu? Quem estava pregando, eu aceitei bem a pregação. E parece que foi assim, juntou uma coisa com a outra, entendeu? Assim, no meu coração. E foi fácil assim de eu aceitar como Jesus. Eu sou bem inteligente, né? Glória a Deus. Eu gravei uma fita de louvor só de adoração, né? Falei assim, vou catar ele do jeito. E dei essa fita de presente para ele. E a gente estava num processo de separação também. Porque a gente não era, como eu falei no começo aqui, a gente não era casado, a gente morava junto. Eu conheci Jesus primeiro, eu falei, tá errado, a gente tem que legalizar a nossa vida. Só que ele não queria ir. Aí ele mandou eu escolher entre ele e Jesus. Eu falei, eu vou escolher Jesus, porque ele vai me dar outro marido, se você não quiser aceitar Jesus. Eu já tenho tudo de bom que é Jesus Cristo. Eu estou te chamando para a gente seguir um caminho que é Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos leva a Deus, é Jesus Cristo, a Bíblia diz. Você não quer? Então, outro marido, Deus vai preparar, se tiver que preparar para mim. Senão, eu estou na bênção. E aí? E ele resolveu que não era por aí não, que a gente tinha que casar, depois a gente sentou, entramos num acordo, casamos. Vocês ficaram separados há algum tempo? Ficamos separados. Mas a gente não deixava de manter assim contato. Eu estava sempre, e dei nesse meio tempo que estávamos separados, eu dei essa fita para ele ouvir. Então, ele também foi pego pelo louvor.
O que mais me deixou assim, mais presente de Deus assim, foi o louvor, realmente. E aí que a gente chega na história da formação da dupla, né? Exatamente. Vocês falaram no tal de produtor aí, foi ele que fez vocês cantarem? Porque as músicas você já começou a fazer quando? As músicas têm, assim assim, uns 8, 9 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu já cantava. Então, esses louvores foram feitos assim, foram deixados de lado. Só que um dia eu cheguei para o Paulo, né, que é o produtor, falei, Paulo, por favor, faz uma gentileza para mim, vamos colocar esses louvores numa fita. Qual que é a igreja de vocês? Comunidade Evangélica Deus é fiel. Deus é fiel. Isso. Onde É fica? isso. Fica na Major Sertório. Aqui pertinho. Vocês moram aqui no centro? Não, a gente mora quase depois de Pinheiros, né? A gente não mora aqui no centro. Vila Sônia, por ali. Certo. Ali no Caxingui, ali naquela imediação. Comunidade Evangélica Deus é fiel. E o Paulo é de lá? Paulo é de lá. Tá. E eu cheguei para o Paulo e falei, Paulo, vamos, por favor, eu vou cantar algumas letras do louvor que Deus me deu e você, por favor, toca para mim colocar numa fita e guardar, né? Mas eu queria guardar para mim, assim, eu não achava que Deus tinha tudo, assim, um projeto, assim, de eu poder levar à frente um ministério levítico, né? E o Paulo tocou para mim e eu falei assim, vou deixar guardado, né? Mas só que um dia o Paulo chegou para mim e falou, Neide, a gente vai fazer o seguinte, nós não vamos fazer e deixar guardado, a gente vai batalhar aí para a gente fazer um negócio legal para Jesus. Ele falou, então vamos. E aí, Como é que o Paulo te chama? Meise. Meise. A gente dele, Neide. Porque às vezes ele me chama de Neide também. É porque o seu nome é Zeneide, né? Aí uns me chamam de Neide. Aí ele juntou Zeneide, Isso. aí deu Meise. Tá. E para gravar o CD, como é que foi? É uma produção independente, né? Independente. A nossa igreja ela tem um estúdio, né? E através desse estúdio, o Paulo ele é produtor lá, ele mexe tudo, parte musical, né? E aí teve essa oportunidade, nós somos os primeiros a gravar com ele, né? Nós somos os primeiros. Os primeiros. Abriram a madre ali. Exatamente. Porque não tinha até um certo tempo o estúdio, né? Depois eles fizeram o estúdio, ele com... Agora, eu estava ouvindo o CD de vocês, são sempre músicas de adoração. Por quê? Aí assim, todos os louvores, seja ele, assim, não adoração fala comigo, mas a adoração, assim, se quando toca, ele toca meu coração de verdade, assim, então eu adoro adorar a Deus. Acredito não que a assim, adoração deixa a pra gente fora. assim mais perto de Deus, né? E assim, para evangelizar as pessoas Eu acho que é mais toca assim, mais o coração das pessoas, né? Tipo assim, que você pode, não é aquela loucura assim, sabe, de uma música muito pesada, que você não pode ouvir, que você não pode ser ministrado, assim, mas são letras assim que você pode sentar e começar a ouvir, começar a realmente entrar na presença de Deus. Mexe realmente com o coração das pessoas. Adoração Adoração é tudo, é uma maneira maravilhosa de Mas chegar a você Deus. só faz música de adoração ou você faz outra? Não, tem um que chama Tudo Posso aí, que é um louvor assim, que mais não reggae, é adoração, né? Tem um reggae também, não sei se o pastor Mas chegou você aqui. que escreveu? Sim. Como é que é esse? É o reggae? Não, esse eu tudo posso. É o santo que habita em Israel. São no louvor meio mais dos de guerra, né? louvores, é o mesmo hoje e sempre será. Deus eterno, Deus forte nas batalhas, nunca perdeu, sempre venceu. Por isso eu tudo posso, naquele que me fortalece. Por isso eu tudo posso. Quando Deus me deu esse louvor, foi uma experiência, assim, todos os louvores que Deus me deu, assim, uma experiência maravilhosa. Mas esse foi sabe quando você começa a ler a Bíblia e de repente você começa a falar, olha, aqui acho que ia dar um louvor bem legal, assim, aí você começa a cantar e vê que o Espírito Santo vai dando assim, tudo vai encaixando. Você faz direitinho. a letra e a música? Exato. É um E dom o louvor maravilhoso. Senhor Reino, né, que é esse que eu cantei agora, é uma experiência maravilhosa, assim, porque todos os louvores que Deus me deu, seja ele adoração ou esse aí, sempre no deserto. E o Senhor Reina, eu estava passando uma situação assim não muito boa, né? E eu comecei a pensar assim, mas o que Deus quer comigo? Comecei, tipo assim, sabe, uma lamentação assim diante de Deus? Quando eu ouvi uma voz maravilhosa falar para mim assim, ó, em vez de você ficar se lamentando, procurando, achar uma explicação para o que você está passando, por
que você não vai ler a Bíblia? E eu peguei a Bíblia, quando eu abri a Bíblia, não é negócio assim, eu abri assim porque eu também estava desmotivada. E quando eu abri a Bíblia, eu abri no Salmo 99. Em vez de eu começar a ler, eu comecei a cantar. O santo que habita em Israel, não é isso, estou trocando. O Senhor reina, né, que é o Salmo 99. E foi maravilhoso, Deus foi dando assim letra e música, tudo, e foi uma experiência muito boa assim que eu tive com Deus. Assim. Agora, e os familiares de vocês, né? Porque vocês não eram cristãos, viviam, vocês chegaram a ficar vivendo, morando juntos sem ser casados, quanto tempo? Uns 8 anos. Um bom tempo, né? É, bastante bom tempo. Aí, de repente, você inventa essa de se converter, aí ele não está muito afim. Os familiares não ficavam na orelha? Ah, vocês vão lá, ficar lá levando dízimo pro pastor, não sei o quê. Ah, sempre é que tem, mais né? gente, você é fanática. Eu quero ver se esse fanatismo vai te levar para o céu. Onde que você vai parar com isso? Você é louca. Sabe essas histórias assim que a gente ouve? Mas eu não... Isso daí não... Vocês conseguiram levar mais alguém para Jesus? Da família? Consegui. Da minha família, a minha mãe... Eu tenho a minha família quase toda, assim, da minha parte, que são os meus pais, meus irmãos, todos eles Estão na igreja. estão. E você, Frank? Ah, eu tô na batalha aí. Tô evangelizando minha família, né? Mas Deus vai dar graça. Acredito que, assim, um por um vai ser A minha evangelizado. sogra, em que era nome de mais Jesus. assim, um coração mais duro, já está... É minha mãe, né? Minha mãe realmente, acredito que... Já está ouvindo vez mais? eu vi Já ela... deram CD para ela? Já. Ela escuta o A CD? gente canta assim ao escuta. vivo para ela. Porque a música, eu explorei bem isso do seu testemunho, porque a música ela tem o dom de ela dar a volta na razão, ela lida com a emoção, né? Então o cara que é muito fechado, se ele fica ouvindo a música vai no coração e trabalha pega ele por Eu ali. já vi várias pessoas, onde eu trabalho mesmo, várias pessoas que às vezes estavam muito tristinhos assim, eu cheguei e cantei assim alguma coisa e choraram, sabia? Então, assim, eu conheço um rapaz que hoje ele frequenta a igreja do missionário R. Soares, que ele estava, uma vez ele estava muito tristinho, assim, sentado, eu cheguei e falei, o que que você tem? Ele falou assim, eu tô triste, eu não sei o que que eu tenho. Eu comecei a cantar um louvor para ele. Mas só que na hora, assim, eu achei que ele não tinha dado muita importância, né? Passou, assim, algum tempo, aí um deles chegou para mim e falou assim, olha, você acha que, quando eu estava sentada aqui, você chegou para mim e cantou aquele louvor, assim, você acha que eu não dei a mínima importância, né? Eu falei, olha, Luciano, é o nome dele, eu falei, eu cantei porque eu vi que você estava necessitado, você estava triste, eu não ia chegar para você e falar de Jesus assim, né? A gente estava trabalhando, mas eu cantei para você baixar. Ele falou, Neide, ó, eu levantei num domingo de manhã, assim, falei, para onde eu vou? Coloquei a roupa e entrei na primeira igreja da graça que encontrei. Amém. Vamos ouvir então mais um louvor. Meis e Franks, por favor, tomem posição. Vamos cantar louvando ao Senhor. Espírito Santo,
Maze e Frank terminando, vejam só. Quem quiser convidar vocês para ministrar na igreja, liga para onde? Tem o telefone aqui. Você não sabe? É de cabeça. Mas que coisa, olha lá. Aqui, ó, 3120 Ah, 3497. Pode falar com o Paulo. Tá? 3120 34 97. 97. Pode Tá, e tem convidar. o e-mail lá também. Vamos fazer o sorteio, né? Kit Jô Rezende primeiro. Vamos lá, quem é que vai ganhar o Kit Jô Rezende? Tá aqui, é o William de São Paulo, final do telefone 4137. Tá aqui. Pega lá. Olha lá. Não dá pra ver, né? Mas ó, acredita em mim, é o William. Tá aí, ó. Final do telefone 4137. Ganhou o Kit Jô Rezende, agora vem cá. Sorteia o que vai levar o seu CD autografado. Sem olhar, viu? Autografado? É. Não pode autografar? Pecado? Pode, claro. Você é discípulo do Xande? Não, pode autografar. O Xande não autografa. Não? Não. Fernando do Rio de Janeiro. Tá? Tá aqui. A ficha do Fernando ganhou o CD da Maze e do Flex. Para você que fica com a gente, fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus. Voltamos segunda-feira com o Vejam Só.